Estou bastante feliz, alegre, juntamente com os irmãos nesta noite, nessa oportunidade, para falarmos de Jesus, para falar do grande amor de Jesus. Jesus, Ele é o mesmo, Ele ainda muda a história, muda a situação, Ele tem poder para fazer o que ninguém pode fazer. E socorrer todos quanto aqueles que buscarem a sua paz, a sua presença. Ele tem resposta. Eu quero ler um texto em 1 Crônicas, capítulo número 4, versículos 9 e 10. Essa passagem fala de um homem, um jovem, de uma criança que teve a sua história mudada por causa da sua oração. Eu gosto muito desse texto, porque a forma em que ele aparece de uma forma diferente. A Bíblia está falando em 1 Crônicas, capítulo número 4, versículos 9 e 10, a genealogia, no meio da genealogia interrompida, para falar da oração desse jovem. E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores tu dei à luz. E Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Segura aqui um pouquinho, me concedeu. Só segurar aqui? É só segurar e deixar o negócio lá aí. Tá vendo? Parece que a Bíblia nos fala desta oração de uma forma de trás para frente. O versículo 10 parece que teria que ser primeiro e depois o versículo 9. Jabes, ele foi um jovem que teve a sua história mudada, porque ele incessantemente buscou a face de Deus, a presença de Deus. E um dia após algumas orações, após momentos de perseverança, ele foi ouvido a sua oração. A sua mãe diz que com dores o dei à luz. A história relata que Jabes, ele foi gerado, e quando ele nasceu, a sua mãe deu ele esse nome, porque ela disse: com dores eu dei à luz, no fato de que ele foi uma criança que ao seu nascer teve complicações, teve dificuldades. E na lei hebraica diz que quando uma criança ia para nascer e às vezes não estava na posição correta, ela tinha dificuldade. Não era como hoje, nos dias de hoje, que temos a cesariana, meios mais fáceis para poder facilitar o nascimento. E a ordem era, na lei hebraica, que se uma criança estivesse virada, a ordem era para que fazesse o que nascesse a todo custo, preservasse a mãe, nem que a criança morresse, mas preservasse a mãe. E com isso, as parteiras daquela época faziam um excesso de força, e uma criança na posição errada, ela vai sair. E possivelmente Jabes começou a ter algumas fraturas, algumas lesões, porque não estava na posição correta. E ele nasceu deformado, nasceu com algumas debilitações, com algumas deficiências. Os seus ossos, o seu crânio ficou de uma forma deformada. E ele foi crescendo, e as pessoas começavam a olhar, começavam a ver Jabes com uma certa rejeição, de uma forma diferente. Mas ele começou a conhecer, entender, saber que existia um Deus que podia advogar a sua causa, que poderia lhe ajudar, que poderia mudar a sua história. Ele, conhecendo esse Deus, esse poder que Deus tinha para mudar, para transformar, ele continuou a orar, a invocar, a chamar a Deus, a pedir a Deus que Deus pudesse estar do seu lado, que Deus pudesse guardar, que Deus pudesse ajudar, que Deus pudesse dar aqueles dias de vergonha, de humilhação,
que ele passava no meio dos seus amigos que debochavam, e via ele de uma forma diferente, porque ele era uma criança diferente, deformada, passou por alguns processos de humilhação, mas nós temos um Deus que exalta, um Deus que muda a história, um Deus que vira a situação ao avesso, um Deus que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, um Deus que pode restaurar e mudar a condição de uma pessoa que reconhece, que entende, que entrega, que sabe que nele há a resposta. E Jabes compreendeu isso, e Jabes permaneceu assim orando, buscando a Deus. E um determinado dia ele faz uma oração diferente, ele invoca a Deus, ele chama a Deus, ele convida a Deus, e Deus vem participar com Jabes. E ele faz dentro da sua oração alguns pedidos, ele faz dentro da sua oração para que Deus pudesse mudar a sua história. E Deus ouviu a oração de Jabes, e Deus mudou a história de Jabes, e Deus fez Jabes ser mais ilustre que os seus irmãos. Um determinado dia ele estava lá, e ele orando, Deus começou a restaurar, e os seus ossos começaram a ser transformados, e ele começou a receber a cura, e ele foi transformado, e ele começou a ser perfeito, e Deus fez com que ele se destacasse. Essa expressão, mais ilustre do que os seus irmãos, só aparece somente aqui. Você não vai ver no decorrer de toda a palavra de Deus a Bíblia chamou ninguém por mais ilustre, mas Jabes foi mais ilustre. Jabes recebeu posição de destaque. Todos os cantos vêm a Deus, todos os cantos reconhecem a Deus, todos os cantos têm um compromisso com Deus. Deus os exalta, Deus os eleva, Deus nos dá posição e destaque. Deus tem mudança, Deus pode mudar, Deus faz a diferença. A diferença está em que Deus entrou na vida de Jabes e Deus fez ele ser mais ilustre. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus, quem restaura é Deus, quem tem o poder para fazer é Deus. E ele entendeu isso. E a Bíblia, ela sempre vai abrir parênteses para mim, para você. Não importa o que éramos, o que fomos, o que passamos, o que aconteceu, o que disseram. Importa que quando Jesus chega, quando Deus chega, Ele muda a história. Ele nos faz ser mais ilustre. Ele nos dá o privilégio da salvação. Jabes, ele tinha um comprometimento. Ele reconhecia, ele sabia que o Deus de Israel era poderoso o suficiente para mudar a sua história. E reconhecendo isso, ele pôde compreender que a vida dele, mesmo na aflição, já era entregue a Deus. A vida dele, independente de onde ele estava, já era uma vida de compreensão de um Deus de poder. E Deus, quando olha para alguém e vê que alguém entende que quando a sua vida é de Deus, e quando a sua vida está na mão de Deus, Deus olha dos altos céus e fala: eu vou mudar, eu vou exaltar, eu vou dar posição de destaque, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer. A Bíblia diz que onde um dia habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor não merecido. Deus não olha eu e você como as pessoas olham. Deus nos olha de dentro para fora. E Deus percebeu que Jabes era alguém que um dia foi muito afligido, foi muito angustiado, foi muito perseguido, foi muito humilhado, mas Deus o exaltou soberanamente, deu posição de destaque a ele, porque ele reconheceu o Deus de Israel, um Deus de poder, um Deus que pode, um Deus que faz. E ele pediu que nunca mais fosse afligido pelo mal. E no final do versículo 10, Deus concedeu o desejo do coração de Jabes. Possa ser que nessa noite nós temos muitos desejos, muitas vontades, e Deus, Ele concede o desejo do meu,
e do seu coração, se isso for para a glória de Deus. E Deus exaltou Jabes mais do que os seus irmãos. Os seus irmãos agora oravam e via o que aconteceu. As pessoas passavam na rua e olhavam o que aconteceu. E as pessoas olhavam e viam e falavam: não é ele, não é ela. Ele não era assim, ela não era assim, ele não fazia assim, ele não estava assim. Ele estava, ele fazia, ele era. Mas quando Jesus chega, quando Jesus muda, quando Jesus entra, as coisas passam a ser diferentes, passa a ter novidade de vida, porque Deus tem sempre o melhor. Deus é o melhor. O Salmo 35 fala: provai e vede, o Senhor é bom. O Senhor que é bom chegou na vida de Jabes. Deus não precisa de condição favorável para operar, para fazer, para transformar. Por mais que alguém um dia disse algo, proferiu algo sobre a sua vida, como a mãe de Jabes, que possivelmente deve ter tido uma depressão pós-parto, e falou: te darei esse nome porque com dores te dei a luz. Mas o Deus de Israel, ele muda a história. Ele não importa o que falar, importa é que ele tem o melhor, ele faz o melhor, ele é o melhor. Que o Deus de Israel continue abençoando a sua vida, como um dia abençoou a vida de Jabes. Eu hoje agradeço a oportunidade de Jesus.